Você grávida, como é isso? Vai escurecer um pouco o fundo, mas senão essa luz aqui, ela é muito, Uhum. muito estralada. Então, né? Ai, ai. A intenção era ter um segundo filho, mas era para, assim, ao longo desse ano. Aí eu parei o medicamento, parei de cuidar logo no final do ano, mas eu falei, creio que vai há um tempo ainda, né? Ué, mas se era ao Foi um longo tempo, desse ano, não. tá tudo certo, que ele vai nascer ao longo desse ano, né? Eu não queria tanto no começo, mas assim, não tem que querer, né? Tá avulso. É, se Então você, é isso aí mesmo, se né? você parou de tomar medicamento, né, a Da tendência última ou a vez, probabilidade é muito grande, né? a última vez, a última vez, a do Pedro, foram. Depois do medicamento deu 6 meses certinho, né? E que o médico falou, olha, pode ser a qualquer momento e até com medicamento. Mas geralmente vai uns 3, 4, 6 meses. E o meu deu certinho, 6 meses. Eu falei assim, agora parar, né? Até limpar tudo, eu acho que vai um tempo, foi nada. É aquela coisa, a gente fica feliz ao mesmo tempo apreensiva, porque alguns planos, por exemplo, as aulas, né? As minhas aulas, dá uma atrapalhada, né? Mas vamos ver como que fica a situação agora. Mas esse bebê, esse ser está com pressa de vir. Tava apressadinho, bastante. Você Talvez já, tinha que vir rápido mesmo. já sabe se é menino ou menina? Já dá para saber? Não, já era para estar sabendo, né? Mas como eu falei, a correria tá tão grande que eu não consegui nem ir fazer o exame ainda. Tá, assim, tem alguns exames ainda para fazer. Eu vou tudo na prioridade, Com porque tá um certeza, né? tumulto, não consegui colocar ordem nas coisas ainda. Tá uma Aham. bagunça. E aí eu fico desesperada. Olha só, como Mas, mãe de 3 filhos, eu posso dizer que o segundo vai ser bem melhor. todo mundo fala, né, que pelo menos toda aquela coisa de proteção, tudo aquilo, aquela tensão de estar fazendo coisa certa ou errada, isso tudo vai embora, né? A Você não tem segurança tempo é de maior, pensar. né? Você não tem tempo de pensar nisso. É verdade, vai muito no automático, né? Vai, vai. Muito no... Não, e outra, né? Você pelo menos já teve alguma experiência, coisa que você não tem no primeiro, né? Sim, já Não é? pelo é aquela coisa que eu sempre falo assim, bom, eu já sei pelo que esperar, e às vezes eu tenho até medo pelo que eu já sei que eu tenho alguma coisa, eu já sei o que eu estou me esperando. Mas aí tá errado também, porque a gente não tem a ideia de quem vem, porque os filhos são tão diferentes, que A a gente. gestação é diferente, né? Tudo, Nossa, você está diferente, seu marido está eu tô passando diferente. muito mal nessa. Não senti absolutamente nada. Olha O aí, mundo, tudo, né? Energia, tudo. tudo, muda tudo. Então, não dá para Muda tudo. você se basear muito no que esperar, não. É melhor você soltar, deixa vir. Se está com pressa, é porque Deixa é urgente, está dar. precisando vir, alguma coisa a gente não sabe, não é? E não dá para. Uma coisa que não dá para fazer é comparar um filho com o outro. Isso é Não dá. verdade. Mas é Não, melhor. jamais. Melhor dois do que um, pode ter certeza. Eu me Ai, lembro do primeiro filho, como eu era estressada, como eu era, nossa, fazia umas coisas absurdas, né? Porque só tinha um. Aí, só que o meu foi 1 ano e 9 meses depois, né? Foi bem perto, né? Quando meu filho fez 1 ano, eu fiquei grávida. Então, nossa, eles cresceram juntos, eles são muito é amigos, junto. eles brincam, eles deram muito menos trabalho do que um É isso que todo mundo sozinho. me fala, né? Esse aqui já tem uma diferencinha, é pouca ainda, mas era o que eu já pretendia. Eu cresci com a minha irmã mais nova também próximo, assim, e eu vi o quanto isso foi bom para mim, para ela. Exatamente. Ter um irmão é muito bom, né? Ter irmão, tem com quem brincar, não ficar só com Sim. adultos, né? Tem muita coisa boa aí. É claro que as despesas aumentam, mas olha, eu vou te falar uma coisa.
uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, eu era evangélica ainda, eu nem sabia o que significava aquilo. Mas eu ouvi e, para mim, sabe, teve um sim tão grande dentro de mim, aquela frase, que é o seguinte: todo ser que vem para essa terra, na verdade, era assim, toda criança que vem para cá, ela já vem com tudo que ela precisa, como é que era a frase? Ela tem tudo que ela precisa para viver, ela não vem desamparada. A gente acha que vem para cá jogada no mundo e se vira, né? Se não tiver os pais Uhum. também, sabe, vai morrer, sei lá. Na verdade, não é. O ser humano, ele é tão maravilhoso, tão divino, que ele já traz tudo que ele precisa. Na verdade, está tudo dentro de nós, né? A vida, as ferramentas, tudo que a gente precisa para viver, todas as. Tem uma outra palavra que eu não estou conseguindo lembrar, que eles falam, suprimentos, entende? Para a vida, você já traz quando nasce. Você não vem para a Terra totalmente pelado, né? Totalmente nu, totalmente desprovido de suprimento, né? De coisa que você precisa para viver. Ao contrário. E hoje isso faz muito sentido. Eu até descobri depois que isso é uma filosofia budista, né? Os budistas dizem isso. Eu descobri bem depois. E para mim faz todo sentido hoje. Se a gente for pensar nesse plano, assim, realmente a gente carrega, né? O que realmente a necessidade do que a gente precisa. É que a gente é muito supérfluo e acha que, sei lá, é tanta bugiganga, é tanta tranqueira que a gente, não só físico e material, emocional também que a gente fica carregando, sem É, necessidade, né? É é. difícil de se libertar desse tipo. Então, eu diria, eu gosto da palavra trabalhoso, né? Não gosto da palavra difícil, porque olha só, quando É, você fala difícil, o cérebro já descarta. Ah, difícil, não quero nem pensar nisso. Aí você fala é, trabalhoso, fala para você ver as duas palavras. Fala difícil, é difícil. difícil e É trabalhoso. trabalhoso. Trabalhoso tem aquela luz no fim do túnel, né? Vai dar trabalho, mas a gente consegue. Porque O o cérebro, difícil parece que pesa mais. exatamente, porque o cérebro ele entende trabalho, ele entende o que é trabalhoso, ele sabe, é o que ele faz, não é? Ele trabalha, ele dá soluções, né? Ele mostra caminhos, enfim, ele pensa, né? Agora você fala, é difícil, acabou. Ah, é difícil, eu não vou nem pensar, não quero nem saber desse Vamos troço aí, tentar entendeu? outro caminho, né? Como se fosse outra alternativa já, deletando Então, aquilo. então é legal trocar essa palavra. Assim, eu sei que a gente tem esse vício de falar que é difícil, mas toda vez que eu falo difícil, eu me corrijo. E olha que eu faço isso faz tempo. Mas é um vício mesmo, uma programação assim, terrível, mas eu sempre troco. Quando eu falo é difícil, isso é difícil, eu troco. É trabalhoso. Fica leve e fica possível. Né? Então, é possível. É. É possível. Você não vai ser a única mãe que vai ter 2 filhos. Ah, não, com certeza. É o que eu sempre falo, todo mundo às vezes me assusta um pouco, todo mundo, a maioria das pessoas, nossa, Milena, você ir sozinha, como que você vai dar conta? Lá. Eu falei assim, bom, não deve ser só eu que estou sozinha todos os dias Não, praticamente da semana com 2 crianças. Não é não é. possível que ninguém vai morrer, não, eu acho. A gente pode até ficar mais louca, mas morrer não morre. Ou ficar melhor, como eu te falei. Espere o melhor, porque É. é muito Ou as coisas diferente. ficam mais loucas. É. As coisas o quê que você ia falar? Eu falo que às vezes as coisas não é que tendem a melhorar, mas a gente aprende muito, né? Com tudo, com as experiências com as coisas que vão Exatamente, passando no dia a dia, né? exatamente. Então, a gente tem que olhar por esse lado também. Se eu fosse ouvir todo agora, eu não vou ter nunca, porque não tem muito sentido nisso. Tipo, se vai ser trabalhoso, vai ser trabalhoso a vida toda. Vai. Então, né? É. Não tem sentido. E dizem, né, quando eu tive filhos nova, né? Nova. Meu primeiro filho eu tinha 25 anos, depois a outra tinha 27, depois o outro nasceu 6 anos depois, mais ou menos, né, tinha uns, acho que 30, 31, uma coisa assim.
Mas dizem, né, que se você deixar para muito tarde, fica muito ruim, né, para a criança, para a mãe, né? Então, é melhor que seja logo, né? Se vai ter dois, melhor que seja logo, né? É a questão do pique, né? Tem que ter pique. Hoje em dia, a molecada, principalmente É, aqui, né? Elétrico. Então, a gente tem que não, ter eles são ânimo, tem que mesmo, ter disposição. eles Eles são pedem mesmo. isso da gente, né? Eles têm E eles outro, não têm culpa, eles estão fazendo o papel deles, de criança, né? E com a gente tem que fazer o certeza. nosso papel, porque não vai ser criança a vida toda. E disso eu tenho sempre plena certeza. Tanto que a minha mãe, a Devanilde até apoiava bastante, apoia bastante, mas não tá junto, né? Ninguém tá junto. Mas a mãe era a primeira, a minha primeira falava, você tá doida? Deus me livre. Falar desse jeito. Falei, mãe, mas eu vou pensar assim, não vou ter nunca. Teve 5 e tá aí falando de mim. É, por falar na sua mãe, eu sei que eu lembro que você disse que anotou uma porção de coisas para trazer. Você ainda tem essa anotação? Sim. É aquele ele tá aqui no caderno. Essas coisas eu sou organizada. A questão da organização que eu falo é que nada se encaixou muito, tipo, com as coisas de começo de ano. Como a distribuição de aula, eu descobri que estava grávida na distribuição de aula. Aí, até então, as gestantes não poderiam voltar para a sala de aula no presencial. Aí, hoje que foram redistribuir minhas aulas, eu estava com aula online, cedo da tarde à noite, estava assim, nem sei o que eu fazia. Aí o Pedro não podia ir para a escola, porque a escola não é integral, nenhuma aqui é integral, a não ser a creche municipal e eles. Até o municipal fui tentar, mas tem uma fila de espera gigantesca. Então, eu fui levando, que eu não sei como deu certo, mas foi. E aí, hoje saiu uma lei, né? Hoje, na verdade, a lei, desde novembro, foi aprovada hoje pelo Senado para as gestantes retornarem. Aí eu falei, Ah, é? gente, ainda falta o Bolsonaro assinar, né? Eu falei, gente, agora essas aulas vão ter que voltar tudo, e aí eu vou ter que me programar tudo de novo. E o pior, noturno, que é a minha quantidade maior de aula que eu peguei porque era online, aí eu vou ter que redistribuir, porque eu não posso ficar com essas noturnas. Aí então, desde o dia que eu falei para você, eu não consigo por enquanto, eu tô falando com o pedagogo, com o diretor, tá uma loucura. Aí você vai conciliando o Pedrão durante o dia. Eu dava pause na aula para ir ver ele, dar comida, porque não consegui ninguém. A pessoa que me ajudava falou que não poderia mais me ajudar. Gente, eu falei, não pode É uma coisa dessa. mesmo? Ela também é Caramba. vó, sabe? Não, aconteceu de tudo, sabe? O Clayton, que tinha cargas certas para um lugar de uma transportadora só, que o caminhão é dele, mas assim, ele tinha uma transportadora fixa. Essa transportadora foi vendida. Então, assim, eu falei, o que tá acontecendo, gente, né? E as Nossa, coisas, assim, muito tumultuadas. Ele tá passando, ó, tanto que ele passou o final de semana passado fora, esse ele vai passar fora de novo. Tá, assim, vindo para casa a cada 20 dias, 15 dias, porque tá horrível de carga para cá. E, olha, início de ano pesadão. é. A E aí eu tô pergunta nesse é, né? me vira, assim. A pergunta é, né? Para que tudo isso, né? Porque eu não sei Tanta se você, correria, você fala? não, tanta mudança, né? Tanta, É, tanta acomodação. Parece que as coisas deram uma chacoalhada, assim, né? Tipo, chacoalhou tudo, né? E aí tem que olhar e perguntar para quê, né? Tudo isso, né? Porque tudo tem um motivo, tudo tem um objetivo, né? Nada acontece por acaso. Então, se tudo está mexendo na sua vida, né, esse movimento todo, a pergunta é para quê, né? Eu não sei se você gosta de fazer perguntas, eu faço muitas. Eu faço pergunta o tempo inteiro, né? Em geral, as respostas vêm até meio rápido, mas às vezes pode demorar um pouco também. Mas com certeza, se você não perguntar, elas não vêm mesmo, né? Então, fazer perguntas é importante, porque a Rhonda Byrne, no livro O Poder, ela fala isso, né? Eu gosto muito desse pedaço, dessa frase, eu sempre cito isso. Ela fala que quem faz uma pergunta, dá uma pergunta, não é? E quem dá tem que receber, né? Tudo que dá e dá-se-vos-á, né? Tem que receber, é lei. Então, se você dá uma pergunta, você tem que receber uma resposta.
Então, você não fazer perguntas é não receber resposta, né? Então, pergunte para quê? Para quê? Oi, Deus! Oi, universo! Oi, sei lá quem que você chama. Que é isso, hein? O que está acontecendo? E aí, essa semana, eu ainda aprendi com uma amiga minha que está fazendo umas lives, eu estou fazendo umas lives de manhã de autoconhecimento e espiritualidade, e aí eu estou trazendo algumas amigas minhas, e ela até falou uma coisa bem legal, da gente fazer perguntas diferentes sobre o mesmo assunto, mudar a pergunta, para trazer mais opções e também descobrir a resposta mais rápido, né? Então, universo, para que eu estou passando por isso? Aonde você quer me levar? Qual o motivo? Qual o objetivo? Sabe assim, fazer perguntas diferentes sobre o mesmo assunto. Eu estou fazendo isso, já comecei a colocar em prática, que eu sou bem assim, né? Eu aprendo e já pratico, né? E com certeza, É, isso eu tenho absoluta certeza que tem uma razão. Né? Nada acontece à toa, por acaso, por coincidência, tem uma razão. é. Eu não sei se eu cheguei a falar, acho que sim. Nas últimas vezes que nós conversamos, que as coisas não... Nada é como a gente quer. Mas, assim, as coisas não estão andando muito a favor. Isso mais pelo Clayton, ele que fala muito isso. E eu cheguei num ponto, assim, de concordar com ele de uma mudança, né? Uma mudança de cidade. Eu cheguei a falar? Você Ou não? não tinha concordado com a mudança, não. Você falou que ele queria É, mudar, mas porque, é, não que você porque eu tivesse acho concordado. que, é, no início realmente eu não concordava. Porque Você falou. criança, eu teria, no caso, eu já estava querendo mais um filho, né? Mas assim, era para esse ano e, sei lá, veio muito rápido, né? E aí ele veio com essa história para mim um dia que ele chegou de viagem, um dia que foi para Goiás, ficou um tempão lá e voltou. Aí ele falou assim: olha, nascendo esse bebê, no outro ano, já no ano seguinte, a gente vai ter que sair daqui. Ele falou: não, aqui não dá mais. E ele falou: não tá andando. Ele falou: eu não vejo as coisas andarem. Passou um tempo, a gente tentou. Ele falou: eu acho que não compensa essa teimosia e o caminhão não rende mais como antes. Ele falou: eu não estou feliz aqui. E aí pedi minha opinião, se a gente mudasse. Eu não, ele fala do Mato Grosso, né? Eu falei: gente, não sei se era aquilo que eu queria. Mas, pensando em tudo, se fosse pensar assim, até na minha felicidade, a felicidade dele, e se a gente tem que estar feliz para as crianças estarem, né? Agora pensando em dois, talvez seria de se pensar melhor, né? Essa mudança mais drástica mesmo. É bem lá no norte que ele quer ir mesmo, bem no norte do Mato Grosso, Você para montar falou, algo familiar. você falou de se as crianças estão felizes, nós também estamos. Enquanto eles são Se nós pequenos, estamos, eu acho que se nós estamos bem, a gente transmite isso para elas, né? sim, Então, eu sim, acho sim, sim, que sim, a gente claro, sem tem que dúvida. estar bem como casal, né? É, Até, e esse bem, eu falo assim, que não é só bem é, nós dois, não. Porque aconteceu umas desavenças familiares, e o que eu pensei, eu não sei por quê. Eu vi que ele mudou comigo. O que aconteceu? Brigou um pouco com a família, aí veio para mim. Aí eu vi que ele mudou comigo. Tipo assim, se juntou mais comigo para hum, conversar, para falar coisas que ele não falava, e é se afastou da mesmo? família. Olha só. Deu umas brigas com a mãe, com as irmãs, e aí veio para mim, desabafou, falou bastante coisa e tal, falou que a família é eu e ele mesmo, que a gente tem que decidir as coisas e tocar a vida e não olhar para trás, porque não quer voltar mesmo para da onde nós saímos, sabe? Um pouco de revolta, um pouco de decepção, parece, não sei, é um apanhado de coisas ali que eu nem fui falar mais com elas, assim, sobre essas questões, porque antes elas vinham muito falar comigo, eu acabava falando, até o que ele falava um pouco, ou o que eu pensava,
Mas eu falei, a partir de agora, depois que ele se abriu comigo um pouco, eu falei assim, eu e ele é uma coisa e elas é outra. E elas que se resolvam com ele, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não sou família deles, assim, para entrar em certos Sim, sim. assuntos, né? Eles são Como mãe e parentes, não filho são ou mais como família, irmão. né? Família é o casal e o filho, né? O resto depois, a partir do momento que o casal se casa, o homem e a mulher se casam, tem filho, a família são vocês. O resto é parente, Né? até mãe é parente, até mãe vira parente. Então tá certo, a Então, família são vocês, né? ele Mas chegou nisso. o que eu ia dizer era que se a criança, eu tinha entendido ao contrário, mas se a criança está feliz também, obviamente porque vocês estão felizes, né? Ela vai estar feliz, mesmo que você tenha que abrir mão, muitas vezes, a gente abre mesmo, né, da nossa vida, naquele período em que ela precisa completamente da gente, primeiro que que vale muito a pena, é muito prazeroso, não é? Porque você está criando um filho, não é? Está educando, mas aquilo passa logo. Logo, logo o filho já não precisa mais. Então não é uma situação que fica para o resto da vida, não é? O contrário, até Não, passa rápido demais, né? o filho vai, quem fica é o casal, né? Que Exatamente, aguentar. exatamente. E aí, que você, além disso, que bom, fiquei feliz de saber que ele já mudou, já se aproximou, que bom, né? Que já. É o que eu, às vezes, fico refletindo, né, comigo mesmo. Algumas coisas não vão mudar, a não ser que haja uma mudança drástica, até no sentido, como eu disse, familiar mesmo aqui, financeira, e o modo que a gente está vivendo, o modo de trabalho dele, do meu trabalho, enfim. Essa, essa questão ainda, se realmente. Eu sou muito também daquele tipo de pessoa que penso bastante, mas não sou de me arrepender do que passou, porque já passou. Eu sempre falo para ele, porque ele é muito medroso, né, para as coisas, ele quer, reclama, fala, mas aí não faz. Aí eu falo assim, tá, aí hoje você vem falar, aí eu sempre falo para você, e se tivesse feito, você não estaria arrependido, porque fez, tentou. Aí eu cheguei nessa conclusão. Falei para ele, falei, você quer ir? Eu quero também, nós vamos, a gente tenta, né? Faz dar certo. Porque se de tudo der errado, a gente volta e pelo menos tentou. Foi. Não vai ter aquilo que eu detesto, que é o e se. Odeio isso. Exatamente. Não, eu prefiro A, 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 fazer errar, às vezes assim, no inconsciente, né, ou no impulso ter feito, por mais que eu ainda pense bastante nas coisas, como agora, por exemplo, mas ter feito do que falar assim, nossa, se há 10 anos atrás a gente tivesse ido, isso para mim não dá. não, a dúvida destrói a pessoa, né? A dúvida realmente é destrutiva. Você não saber, eu também sou por aí, né? Eu prefiro me arrepender de ter feito do que de não ter feito. Porque se eu não fiz, Sim, a eu também. dúvida, fica a dúvida. A dúvida corrói a gente. Você Ela nunca é vai cruel saber, demais. você nunca vai saber o que teria Nunca vai acontecido, saber. nunca, nunca. E vai sempre ficar com aquela interrogação, e se eu tivesse ido, e se eu tivesse, é que você falou, né, do e se. Porque o tempo passou, né? O tempo passou e nunca é tarde, mas assim, aquele tempo, aquele momento, por exemplo, como ele está falando, de começar a ajeitar as coisas já o ano que vem, né? A hora que a bebê tiver ali com 6 meses, já estiver vacinada ali, com as vacinas certinho, porque lá a gente sabe que é muito mais diferente, né? Então é melhor precaver certas coisas. Tem que ter um mínimo de planejamento, falei para ele. Mas Sim, sim, assim, sim, eu com prefiro ir certeza. lá e tentar, por mais que eu queria que as coisas dessem certo aqui, mas se a gente for pensar, se eu fechar o olho e pensar hoje como eu estaria aqui daqui 10 anos, eu estaria na mesma. Eu estaria como professora e ele ainda no caminhão, porque quem está no caminhão não sai. Não tem tempo para sair, falar, vou parar para tentar um negócio. É muito arriscado. Daí aqui, do jeito que as coisas, a concorrência está, é muito arriscado. Lá já é mais fácil, querendo ou não, nessa questão, é mais fácil. Olha, eu fico feliz Então, também de ver você pensando assim, sabia? Porque, e principalmente essa coisa de como é que eu estaria daqui a 10 anos, que é muito raro alguém pensar nisso, né? É muito raro.
e ver Todo mundo que... fala o contrário para mim. O Fala que quê? eu não devo pensar assim, porque Poxa, é claro que é você que eu deve não devo pensar pensar assim. assim. É claro que você tem que pensar assim. É Gente, claro que tem. Oxe, da gente, né? você sabe que as pessoas ricas, mentalidade rica, é que pensa assim. Meu Mentalidade Deus, média, será classe que média e pobre pensa no hoje e no máximo amanhã, ou no mês, né? Quem pensa no a longo prazo, nossa, eu trabalho com marketing digital, o que eu mais ouço é onde você gostaria de estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. As pessoas vivem projetando, no meu meio, pelo menos, todo mundo projeta isso. É muito comum. não, eu não entendo muito de marketing digital, mas assim, o mínimo é como eu falo sempre pro Clayton, ele não gosta muito dessa questão de plano, ele fala, porque ele fala que a vida muda, acho que eu falei isso para você, né? Que a vida muda a todo momento e que o plano não existe, ele fala. O plano amanhã pode mudar, ele fala, pela vida que ele leva hoje como caminhoneiro. Muda muito mesmo, eu vejo e entendo lá dele. Mas se a gente pensa na questão familiar, na questão até pessoal, financeira, filhos, a gente tem que ter um plano. Não é plano, é pelo menos É um plano, objetivo. Eu é gosto muito de plano, colocar é plano. objetivo. É. Olha só, o Laí Ribeiro, o doutor Dando Laí certo ou Ribeiro, não, você tem que conseguir. o doutor Laí Ribeiro diz o seguinte, que você tem que ter metas na vida, né? Mas a meta não é para ser alcançada. A meta é só para te colocar em movimento. Olha que legal. Se você não tem meta, você está parado, você fica estagnado, você não tem para onde ir. Então, se você tem uma meta, você fala, eu vou chegar lá. Eu falei para você, não sei se você lembra, que ele falava, o que o Clark sempre me fala isso, e me deixa muito triste, porque ele fala assim, ele fala, ó, vamos, agora, a partir de agora, a gente vai guardar dinheiro. Aí eu falo, tá, vamos guardar dinheiro para qual finalidade? Vamos colocar no caderno. Ele não tem finalidade, mulher. A gente vai Pois guardar é. dinheiro para ter dinheiro guardado e depois a gente decide o que a gente vai fazer. Eu falei, não é isso. Eu não consigo viver assim, porque qualquer coisa, você tinha que acordar, você mudou de ideia, não existe, cadê a meta? Pelo menos para tentar alcançar. Como é difícil botar isso na cabeça dele. É, Esse é, tipo de coisa é difícil mudar nele. é difícil, mas é trabalhoso, né? Não é difícil, é trabalhoso. Trabalhoso, trabalhoso. Verdade, tem que Aí o começar doutor Laí Ribeiro diz o agora. seguinte em relação a isso. Você tem que colocar meta, porque a meta te faz andar, te põe em movimento, senão você fica estagnado, fica parado. Só que a meta não é para ser alcançada. Por quê? Aí entra o que ele falou e tem razão, e na verdade os dois têm razão, é só contextualizar, não é? Durante esse processo da sua meta, de alcançar a sua meta, vão acontecer coisas que você não tinha controle. Realmente, a vida, a gente não tem controle sobre a vida, não tem. Mas, se você não tiver meta, se você não tiver um plano, um planejamento para alcançar aquela meta, você não vai para lugar nenhum, você fica dando volta no mundo, aí fica É rodando, avulso. entende? Então, Ele fala que não se encontrou. Ele não fala pode, assim, mas eu não me encontrei ainda. você Aí eu não, falo você não pode ficar assim para ele. totalmente sem meta nenhuma, sem objetivo na vida, porque você não sabe para onde você está. É aquela frase da Alice no País das Maravilhas: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Não é? Se você não sabe para onde você está indo, você fala. Aí o doutor Ribeiro ele é muito legal, Faz sentido. ele fala assim: você me pergunta assim, como é que eu chego, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Como é que eu chego em Santana? Aí a primeira pergunta que ele vai me fazer é assim: aonde você está? Né? Para eu saber a rota que você vai ter que pegar. Se você não sabe onde você está e você não sabe nem para onde você vai, o que você está fazendo na sua vida? Né? Tipo assim, Então você a está pergunta é: você sabe sobrevivendo. aonde você está? Exatamente. O começo de tudo é isso. Você sabe onde você está? Em primeiro lugar, o começo de tudo é isso. Você sabe onde você está? Qual é a sua posição hoje? A sua demarcação, o seu território espiritual, mental, físico, emocional, né? Esse sistema todo, você sabe onde você está?
E aí, você sabe para onde você quer ir? Onde você quer chegar? Isso é Eu tenho importante. ideia. Isso é Para mim, importante. eu tenho. Mas como eu tenho que andar junto com alguém, às vezes muda algumas coisas, Mas né? Que aí é está a sua normal. meta. O problema A sua meta é andar junto com ele. É uma meta. é estar junto, é crescer junto, né? Pois Por isso é. que eu mudei de ideia e falei, bom, vamos tentar, né? É Eu uma acho que você está meta mesmo. certíssima. Eu acho que você está certíssima. É, porque, olha, eu me lembro muito bem de você dizendo que você quer estar com ele, que você quer estar casada, Sim, você quer os casamentos, você quer o Clayton. Eu me lembro disso. Então, uma das suas metas, e talvez a mais importante, seja justamente estar com ele. E aí você vai fazer o que for preciso para isso, né? Seja mudar de cidade, porque aí realmente os planos podem mudar, né? As situações podem mudar, como eu estava falando, né? A meta qual é chacoalha a sua bastante, meta? né? Hã? Oi? Chacoalha muito a vida da É, gente, né? Até colocar tudo em ordem de novo. Mas como eu falei, realmente tudo que eu disse eu não volto atrás e eu tenho segurança e certeza de tudo isso. Pelo menos hoje eu tenho, né? As coisas podem mudar, muda, mas muda. hoje eu tenho e quero isso, né? Por isso que eu corro atrás. Mas se Pois mudar é. também, né? É, Mas mas a questão é a questão, o ponto ali que eu falei, porque eu procurei e aceitei a terapia, né? Já vindo a ideia da Devanilde, porque eu só preciso encontrar a chave de como fazer isso andar mais leve. Porque até então eu mudei muito depois que comecei. Até esse dia eu estava lavando o fundo lá o fundo aqui da minha casa e eu pensando o quanto as discussões diminuíram só pelo fato de eu me colocar às vezes um pouco, não me colocar, não é me colocar, mas lembrar de quem ele é ou de aonde ele esteve, ou quem ele foi, para ele estar agindo daquele jeito e melhorar as minhas perguntas e as minhas respostas diante dele, porque às vezes do jeito que eu falava ou voltava, era sempre assim um impulso do impacto que ele estava me causando na hora. Mas aí o que vem por trás daquilo, daquela agressividade às vezes? Então aí eu começo a pensar, calma, calma, porque tem uma infância, tem o início, meio e o fim até determinado momento que ele era ligado à família, vão agir por um outro caminho. E tá dando certo. Sabe, eu tô vendo bom, que já gera resultado, né? E eu não esqueço maravilha. da frase do tribunal, que eu não estou aqui para julgar ele, né? Isso te E pegou isso legal, né, menina? não Que esqueço, isso interessante. ficou assim muito marcado. Então eu não estou aqui para julgar ele. E aí toda vez que eu vejo que está gerando um conflito ali, eu paro bem na hora e eu consigo respirar e dar uma raciocinada Que e já legal. mudar Que ali a maravilha. forma, formular um negócio melhor para estar conversando. Diferente da mãe, que eu acho que não aprendeu um pouco ainda com a terapia. Infelizmente, eu vou ter que falar um Olha, pouco, para ver se você também tem um alerta ali, porque as brigas agora é com elas, e eu não não, quero me meter, eu, mas eu eu, fico triste. eu não quero falar sobre a Devanilde, eu não posso falar sobre ela, não posso, porque eu quero falar, mas eu Não, não mas não posso. é falar. Eu sei, mas não é falar, não precisa falar. Mas eu sei que como você está aqui para nos ajudar, querendo ou não, tá aí duas pessoas que é da mesma família, né? Porque eu vejo o Clayton triste agora, porque, né, discute com a mãe e acaba afetando ele aqui porque ele fica triste. Essa semana mesmo ele falou, ele mandou uns áudios falando, olha, falei com a minha mãe, foi isso, 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 isso. Eu não queria ouvir, tô igual você, não quero ouvir, mas eu deixo ele desabafar. E quando vem elas me perguntar, eu falei, gente, não tô nem sabendo, mas isso vai me afeta um pouco, sabe? Porque não tem como fechar os ouvidos e falar assim, não sei de nada. Sendo que eu sei, mas é que fica aqui dentro, pesando. Mas Então, se olha, você é, talvez pode falar, se eu talvez, pode falar. é, tentar, não sei, achar outra forma.
Olha Não aí, sei também. Não uma, a sei, às que... vezes não é nem ela, é ele também. Eu tô Não, falando. então, é como eu sempre te falei, vou repetir, eu não posso falar nada a respeito dele, porque não é ele que está aqui, não foi ele que me Não procurou, eu conheço. não posso falar absolutamente nada a respeito dele. Eu sinto muito, mas eu não consigo, não É. consigo, não tem como. Não, você está correta, eu entendo Ma- perfeitamente. Mas a questão da Devanilde, querida, ela, ao contrário, né? Ela está mais fechada do que antes. Ela se fechou mais do que antes. Alguma coisa mexeu nela, a ponto dela, né? Chegou num ponto onde ela talvez tenha dito, não quero mais olhar para isso. Só Bloqueou. bem por alto, eu estou te falando que eu não quero realmente entrar em detalhe, não quero abrir nada, mas só para você não Sim. criar expectativa, entende? É Ai, que com pena, você, o então. negócio é com você, tá? Você e o Clayton. E talvez realmente o Cleiton esteja certo na questão de. Porque ele falou, ele usou essas palavras assim: eu quero estar longe, ele falou. Ele falou a família é a gente agora, eu não quero mais olhar para aquilo, para trás, sabe? Assim, querendo realmente tomar uma distância e. Ai, complicado, né? Porque a gente fica um pouco Eu triste. acho que ele A está gente sabe certo. lidar de uma outra forma. É, eu também acho. A questão não depende só de você, não depende só dele, né? Eu falei desde o início, tem toda uma história da família que eu nem conheço completamente, mas um pouquinho, né, do que a gente conversou, um pouco que você falou, um pouco que ela falou, mas não dá para você simplesmente querer tratar as pessoas. Não existe isso. A Nem pessoa, remédio, às vezes, primeiro que a funciona. pessoa que se trata, né? A gente é só, a gente tem, terapeuta tem consciência, É pelo um menos meio, né? deveria ter, É, vocês são um meio. exatamente, que a gente é só um meio, né? Só. Na verdade, o que que a gente faz? Bem assim, basicamente é assim, a gente traz para você aquilo que você está falando, você às vezes não se escuta falando porque você está só pensando. A hora que você fala para mim, você está se Uhum. escutando, É. entendeu? Eu estava conversando com a minha irmã, a mais nova, sobre isso, né? Falando que seria legal ela fazer por ela e tal, né? E eu falei para ela, às vezes a gente sabe a resposta. Às vezes a gente sabe daquilo, mas a gente precisa ouvir de outra pessoa. Que coisa doida, né? Todo ser humano é Por assim. que, né, que a gente precisa ouvir de alguém, né? Porque nós somos seres sociais, nós não somos sozinhos. Se a gente conseguisse resolver tudo sozinho, a gente não precisava de ninguém. E não é assim. Nós somos seres É. sociais, a gente precisa um do outro. Precisa, entende? Eu preciso das minhas amigas, das minhas, né, gente já fez terapia, eu volto e meia, tem que fazer alguma coisa, constelação. Vou fazer a constelação aqui, daqui uns, não sei que dia que vai ser, mas eu já estou pensando em fazer uma constelação. Estou precisando fazer, está no momento de fazer também. Então, nós somos sociais, nós não somos sozinhos, nós não somos individuais, nós somos indivíduos, mas não individuais. Né? Nós somos sociais, nós somos seres sociais, a gente precisa um do outro. E você falou, às vezes a gente tem a resposta dentro da gente, não, a gente sempre tem as respostas dentro da gente, é que a gente não sabe achar. Então, o caminho do terapeuta, o trabalho do terapeuta é te levar para as suas respostas, para você encontrar as suas respostas. Porque só você pode encontrar, só você pode dar as suas respostas, eu não posso te Ó, dar. E aí é bem interessante essa coisa de quando você fala, você se ouve. Eu nunca me esqueço é. de uma cliente minha, meu Deus do céu, o negócio dela era Mas é o que a gente faz na escola com as crianças, né? Por que a gente manda eles ler alto? Né? Eu falo, olha quer aí, aprender a matéria? Vai estudar para a prova? Leia para ouvir, né? Ouça você falando, anote o que você achou interessante. E assim você aprende melhor do tome que isso para ficar você, lendo só com os olhos. tome isso para É, você. O professor sabe aplicar no aluno, mas não sabe aplicar em si mesmo. para você ver, né? Geralmente, Faço o geralmente, que falo. exatamente. Teve uma cliente Sempre minha, assim. foi muito engraçada, ela veio trabalhar a questão do medo de dirigir.
E aí eu comecei a fazer a técnica FT com ela e fui falando umas coisas, ela dava tanta risada, eu falei, eu não estou acreditando. E ela, eu falando, né, eu falo as coisas como se ela estivesse falando, e era verdade, né, porque é o que ela me traz. Quando ela começou a falar aquilo, gente, ela falava, eu não acredito que eu estou falando uma coisa dessa, que eu já disse essas coisas. Ela ria muito, ela ficou assim, gente, é muito louco. Você não pensa no que É, você fala, é. né? Você não pensa. Você só pensa depois que você falou, que você se Por que que as ouviu. pessoas sempre... Por isso que é aquela coisa, por que que as pessoas às vezes ficam tristes, se ofendem com o que você fala? Porque às vezes você não ouviu o que você falou. E quando você para pensar o que você falou, ou a pessoa vem e fala, mas você disse isso, isso. Aí você fala, meu Deus, eu falei isso, né? Devia, mas a gente realmente, né, não se É, ouve. pois é, exatamente. O Então, grande problema é esse, o grande problema da nossa geração, né, do nosso momento, é que a gente não se ouve. E isso em circunstâncias, isso em nenhum nível, né? Você não se ouve falando, né? Verbalmente, assim, audivelmente. Você não ouve o seu coração, você não ouve a sua intuição, você não ouve a sua essência, você não se ouve. A maioria das pessoas não se ouve. Elas estão tão no automático, tão né, na programação da rotina, que ela não para se ouvir, não é? Mas eu acho assim fantástico isso de você ter essa meta, entendeu? De estar com ele. E eu acho que isso. Eu vou falar agora até sobre um assunto bem novo que eu tenho vivido, né? Tenho visto agora recentemente, que eu acho que é bem pertinente para você, que é sobre justamente qual é o papel da esposa no casamento, né? Eu participei de um treinamento, né? De um workshop onde, logo de início, o palestrante fez a seguinte pergunta. Tinha, obviamente, mais mulheres que homens, sempre tem, né? E ele perguntou o seguinte: quem aqui é viril? Eu levei um susto, porque viril, que eu saiba, é homem, né? Geralmente a gente usa essa expressão para homem, né? é. Aí eu não estava acostumada, né? Não conhecia o palestrante, não estou acostumada com o jeito dele falar, aquelas coisas. Quem já conhecia ele, quem já estava mais, né, mais acostumado com ele, já levantou a mão, tal, e aí é que caiu a ficha, né? Não, ele está falando de mulheres viris, mulheres que estão no lugar dos homens. E Cara, hoje tem muito, né? hã? E Quê? hoje parece que somos uma maioria mesmo. Somos muito assim, né? Independente se você é uma pessoa, uma mãe solo, independente se você é independente sozinha, eu acho que até eu sou um pouco por estar aqui, sabe, junto com as crianças, com o Pedro, com a casa, trabalhando, né? A gente tem que realmente, às vezes, Não, sei lá, dar um alto valor maior. a questão da virilidade é que por conta do machismo que a gente viveu, né, os nossos ancestrais aí, as mulheres, né, da nossa família ancestrais passaram pelo machismo, enfim, começou um movimento contrário, que é o feminismo, não é? Para se livrar do machismo, começou o feminismo. Só que o feminismo, ele levou as mulheres para um lugar de muito peso, não é? Tipo assim, eu tenho que dar conta de tudo. E, claro, a mulher dá conta? Dá, ela dá. Qualquer coisa que você puser, que nem você falou, você dá conta de um e dá conta de dois também, sem problema. É, a Só gente que faz. aí, o grande problema disso é que você cria homens fracos. Então, as mulheres estão muito fortes e os homens estão muito fracos na posição de homem. Qual é a posição do homem? Cuidar, proteger e suprir. É isso que os homens faziam. Originalmente, ele protege a mulher porque ele é mais forte. Ele supre, né? Ele é o provedor da casa, não é? E ele cuida também. Então, qual é o papel da mulher? Qual é o papel da mulher? Diga aí. Hoje, se for colocar
acrescentando as coisas hoje, né? Como depois dessa fase do feminismo. Hoje a gente arregaça as mangas para cuidar da casa, da alimentação deles, das crianças, da gente, né? Porque hoje as mulheres pensam muito no bem-estar emocional, físico e trabalhamos fora. Se for colocar assim em pontos, em tópicos, seria isso aí. A gente consegue dar conta de tudo isso. Consegue, Eles, na consegue. verdade, eu brinco, né? Vocês só trabalham. Eu Pois é, brinco, vocês só trabalham mas só. por que que Eu, eles só trabalham? Porque nós fomos assumindo responsabilidades, assumindo pesos, não é? Assumindo compromissos e cargos, etc., sobrecarga, né? sobrecarga, até ficar sobrecarregada. E a gente tirou tudo isso do homem. Então, fica, olha só, nesse lugar que eu fui, nessa palestra que eu estava, eu vi mulheres novas, sozinhas, frustradas, querendo ter filho e não tinham, querendo um marido, querendo um companheiro e não tinham, e vivendo esse drama de eu sou viril, eu dou conta, eu fico. Umas até que dizem assim que as pessoas na família delas, Aí eu acho que mulheres. coloca até na verdade, coloca até um capacete de machismo nelas mesmo, né? Porque eu tenho uma Exatamente, amiga, essa exatamente. semana, Olivia, uma amiga, eu contei para uma amiga minha, muito amiga, assim, que eu estava esperando firmar mesmo a gravidez para contar para as pessoas. E aí contei que eu estava grávida. Ela me mandou um áudio assim: Nossa, Milena, que bênção. Eu daria tudo para estar no seu lugar. Ela tem a mesma idade e ela, assim, era louca correndo atrás de concurso e estudando. E eu sempre falei: Nossa, eu queria ser igual você, falava para a Luciana. Eu queria ser igual você, queria ter passado no concurso e tudo aquilo, né? Hoje ela chegou onde ela quis. Só que ela não consegue, por tantas decepções ou por deixar algumas coisas de lado, botando um foco só na coisa, assim, não viveu. Ela, na verdade, ela é um ano mais velha, ela tem 32. Aí ela falou assim, agora parece que nada acontece. E eu fiquei preocupada com a saúde dela. Assim, É, eu queria tanto já ter um pelo menos. E nem o namorado eu consigo firmar. Assim, calma, não a hora firma, por chega. quê? Porque não dá para ter dois homens na casa. Não dá, entende? Tem que ter um homem e uma Nossa, é mulher. verdade. Olha, E você, eu não ela sei tem até que. ela é policial militar. Aí por aí você tira, né? Nossa, mãe! É, ela Não, é mas policial militar. E ela fala que ela é tudo na contradefesa, tudo na autodefesa, tudo, sabe, tomar lá da cá. E eu falei, você tem que relevar algumas coisas, senão você não vai conseguir. Porque é olha teste de só, paciência, filha. você, Você falou você legal, isso eu vou falar para ela quando eu tiver oportunidade. Não dá para ter relação, né, na não mesma dá, casa, não assim, dá, não dá claro, dois, falando dessa não forma, dá, assim, dois não homens, dá né? dois Yangues. Pronto, para não falar, para não ser É, racista ou para não ser preconceituosa, não dá para ter dois Yangues ou dois Yin na casa, não dá. Tem que ser um Yin e um Yang, não tem jeito. E eu não sei, eu quero que você me diga até, né, que você ainda não consegui pescar isso aqui nessa nossa conversa, até que ponto você é o Yang, tem esse Yang também. Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte, que essa disposição de você acompanhar o Clayton, essa é a posição da esposa, entende? É o quê? Apoiar o marido. Eles falam até de patrocinar o marido, eles chamam de tem que patrocinar. comprar ideia, né? Hã? Tem que comprar ideia, tá junto e ir para Não, cima. Deu errado? é tá junto. Porque senão É parceria, né? você tira a força do homem, que é o mais, que é a virilidade, que é assim, eu sou o homem da casa, eu vou suprir, eu vou cuidar, eu vou. E cada pessoa tem uma linguagem, a linguagem do amor, por exemplo, a dele deve ser de suprir a casa, de trabalhar para sustentar. É a linguagem dele. Entende? Aí o que, que você faz? Você conhecendo a linguagem dele, você reforça e faz com que ele se sinta amado. Olha a coisa, como a coisa é bonita nesse nível. Se você sabe Não se que tem, encaixa, né? não sei se você conhece as cinco formas de amor que as pessoas que foram resumidas em cinco. Uma é palavra de
Palavra de afirmação é você elogiar a pessoa, dizer para ela o que ela é, falar com palavras, né? Palavras de afirmação. Outra é toque físico, e os homens são, em geral, muito mais toque físico, né? Eles são mais voltados para isso. Presente, pessoas que gostam de receber presente como forma de expressão de amor, né? Serviço, que é muito comum, as mulheres são mais serviço, né? Eu amo servindo, né? Isso é muito comum nas mulheres. E a outra, eu acabei esquecendo. Mas se você conhece a forma, né, a expressão de amor do seu marido, e a sua também, e a sua também, Eu sei onde eu peco, na verdade. Ele Ah, fala, porque eu pergunto. Eu você pergunto para pergunta. ele. Quando as coisas, né, a gente vê que tá balançando, eu sempre fui de conversar. Sempre falei para você que eu fui do diálogo. Sim. Sempre, eu sou do diálogo. E eu Aham. pergunto para ele, né? E ele sempre fala a mesma coisa. Tanto eu também sempre falo a mesma coisa dele, né? Que a questão dele realmente é essa questão mais educada, grossa, sem às vezes querer ou às vezes querendo, né? Às Aham. vezes chateia, humilha, magoa. Então é sempre as mesmas coisas para ele. E para Sim. mim, eu Ah, fui criada sem o toque físico do carinho, sem palavras. Então, refletiu demais. E assim, ele me conheceu assim, eu tento mudar, porque eu falo para ele, eu falei, olha, eu tento fazer o meu melhor onde eu consigo, até, sabe, eu tento mudar. Eu sei que isso realmente, então eu não sou de demonstrar, não sou. ah. Até o Mas olha Pedro, só, ele fala mesmo. olha Então, só. Veja bem, faça assim. Ele é ele o fala que eu pareço homem. Então, é nisso que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chegar com você. Até onde você está sendo o homem da casa? Porque se você está sendo o homem da casa, ele não tem espaço. E se ele não tem espaço, ele se sente diminuído, não se sente amado, e por isso ele reage desse jeito. Entende? Ele está reagindo. Porque uma pessoa que é amada não reage com grosseria. Olha, as pessoas só dão o que elas têm, não é verdade? Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu estou me sentindo rejeitada, inferiorizada, desprezada, inútil, como é que eu vou reagir com você, que está me fazendo me sentir assim? Eu vou querer te agredir, eu vou querer te ofender, eu vou devolver para você aquilo que você está me dando. Então, olha só, se a mulher conhece qual é a forma de amor, né, do homem, e como é que você fica sabendo disso? É uma questão bem interessante. Você testa. Você testa o toque físico, vê se ele gosta, você percebe no jeito, no olhar, né, na reação dele. Você testa Percebe? palavras Porque de às elogio, por vezes não exemplo. é teste. Às vezes eu faço por espontânea Não, vontade, às vezes, né? só. Uma palavra, uma coisa ou outra, aí ele já fala assim: o que que aconteceu? Você tá assim? Ah, mas você tá boazinha demais. O que que você fez? Não fiz nada, gente. Não posso fazer nada, meu Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você descobrir qual é a principal forma de amor dele. E aí você reforçar essa forma. Você dá para ele o que ele precisa, o que ele quer, como ele gosta de ser amado, entende? E aí, ele se sentindo. Se você está dando para ele o que ele gosta, a maneira como ele gosta de ser amado, ele vai se sentir amado. E se sentindo amado, ele vai devolver para você esse amor, ele vai começar a mudar com você. Aí ele vai também querer perceber qual é a sua forma de amor. Entende? Porque até então ele quer que a sua forma de amor seja dele. E não é. Né? Nós somos diferentes. A mulher, principalmente, tem muito do serviço, muito mais do que o homem. Mulher não é tanto toque físico. Mas se ele não se sente amado, e aí vem a história de trás também, né? Que você começou falando da família e tudo mais que está pesando, mas para ele mudar, você precisa, como consciência, né? Como uma pessoa que está vendo, que está querendo, que está disponível, está disposta a mudar, começar a fazer esse trabalho de mudança. Então, se você pensa, pergunta para você, de 1 a 100, tá? Ou de 1 a 10, sei lá, o quanto você está sendo o homem da casa? Está tirando esse lugar dele?
Entende? É uma pergunta que você precisa fazer. E aí, começar a reforçar ele como homem da casa, elogiando, se for o caso, de palavra de afirmação, ou fisicamente, ou sei lá, do jeito que ele... Entende? Se você, na hora que você descobrir, você fazer isso. A mulher patrocina o homem, ou seja, você é a pessoa que eleva, você é a pessoa que faz ele se sentir amado, e aí ele te devolve tudo isso. Entende? Porque até então ele está se defendendo do fato de não ser o homem da casa. E esquecendo até Ele a fica outra família. Esquecendo, triste, às vezes, é o que ele fala. A infância, assim, eu vejo e ele fala também. A infância dele reflete muito. claro, Então, ele fala sempre assim, que nunca viu o pai em casa, e isso fez muita falta, e sempre viu a mãe dele fazendo tudo, e depois que ele cresceu, que ele tomou conta de tudo, tomava conta delas, né? Depois que ele casou, o que está acontecendo? Eu continuo tomando conta de tudo, e ele supre, como o pai dele. E ele fala que ele não quer, por isso que ele quer mudança, ele não quer essa continuidade, quer romper isso daí. E eu sempre falo, nessa parte, eu sempre dou muita força, motivo bastante, e eu falo para ele, se não fosse você, nem aqui a gente estaria, né? Então, cada um faz a sua parte, eu estou fazendo a minha, e você está fazendo a sua, mas né? mostre E assim, a para gente ele. vai levando. Só que ele chega em casa e ele fala assim, você não precisa de homem, Milena. Ele fala de jeito, não precisa de homem, você Pois faz tudo, é, né? pois Ele é, já pois é. Embora ele não sabe como fazer diferente, ele não sabe como ser o homem da casa, porque na verdade ele cresceu vendo a mãe dele sendo o homem da casa, entende? Ele não quer isso, nenhum homem quer, e nenhuma mulher quer também. Fala que você quer dar duro, não, carregar o peso, que não, você quer fazer se tudo. pudesse, estar aqui para ajudar no A gente maternar, quer nas o coisas da casa contrário, dele. né? A gente quer ser mimada, a gente quer ser cuidada, a gente quer ser protegida, a gente quer, só que a gente aprendeu a ser diferente. E exatamente nós estamos na contramão disso agora. Olha como isso é importante. Você sabe que eu fiz uma live para as minhas alunas, porque eu adoro assim, eu conheço uma coisa, aprendo uma coisa, eu já quero contar para todo mundo, eu quero falar para todo mundo, eu sou assim. Eu gosto de compartilhar as coisas que eu aprendo. Eu fiz uma live na semana seguinte, eu fiquei 2 horas conversando com a mulherada sobre marido, casamento. E olha que eu nem sou expert nisso, né? Porque meu casamento não deu certo. Aliás, acabou, né? Deu, Casamento. deu e quando deu, né? Não, acabou, vai, né? Não foi que eu pensei, eu falava, não deu certo porque eu queria que fosse para sempre, né? Não foi. Admiro imensamente casais. Hoje eu estive num sítio que o casal está junto há 46 anos. A minha amiga que foi comigo está há 40 anos junto. Não é aquela maravilha, não, sabe? Eu estou vendo que, na verdade, eu estou meio de saco cheio, mas estão lá junto, né? Estão lá junto. Então Então, lá. assim, eu não sou especialista em casamento, eu não sou especialista, mas eu sou especialista em ser mulher, porque, assim, especialista no sentido assim, eu estou olhando para mim, eu estou falando de mim agora. E se eu quero ter um novo relacionamento, eu tenho que trabalhar isso. Porque senão, o que eu vou arrumar? Um outro homem fraco. Mas as mulheres não querem homens fracos hoje em dia. Mas como é que você não traz um homem fraco? Você sendo fraca. Não tem outro jeito. Porque se você for forte, você vai querer um homem fraco para você dominar. Isso é inconsciente. E o pior de tudo é que é inconsciente. Você está procurando um homem para, assim, racionalmente, é o que eu sempre falo para você, né? Racionalmente, eu quero um homem que cuide de mim, que me mime, que me dê presente, que me proteja, que me defenda. Só que na prática, ou na minha programação, esse homem é um fraco, porque eu tenho que fazer tudo. Ele tem que simplesmente existir ali como enfeite. Entende o conflito que a gente vive? Toda mulher vive isso. O racional com o inconsciente, aquilo que você pensa que quer e aquilo que você faz de verdade. Então, como sempre, né? Quem está aqui é você. Quem tem que mudar é você. O que você pode fazer para que ele se sinta mais homem da casa? Essa é a questão. Você vai ver, eu garanto, eu juro para você, pelo meu nome, pelos meus filhos, você vai ver a mudança que isso vai provocar na sua vida. Quando você for mais mulher e deixar ele ser mais homem da casa.
Não sei como, tá? Não me pergunte como, essa parte eu não sei, não. Você que vai... A resposta que a gente tem que descobrir, porque está dentro de Tá casa, dentro de né? você. Tá dentro de... Porque eu sei que é o que você deseja, mais do que tudo. Seria exatamente que ele estivesse mais presente, que ele te ajudasse, que ele Claro. tiver. É o que você mais quer, não é? Só que você entendeu, né? Que você sendo o homem da casa, não tem como ele fazer isso. Você já está ocupando esse lugar. Só se você sair desse lugar que ele vai ocupar. Não tem outro jeito. Porque dois corpos não É por ocupam o isso mesmo que lugar ele, no é por espaço, né? isso que ele pensa na mudança, nessa mudança radical, né? Na verdade, ele Ele está quer, buscando uma né? E mudança, claro, mas como você falou, também quer. ele não sabe que Tá mudança que ele quer. perdido. Ele não sabe. É. Então, ele está pensando que é um lugar. Pensa, olha só, mudar de cidade não muda a vida de ninguém. É você que vai para lá, os seus problemas, os seus conflitos. Não adianta você mudar de Vai cidade. todo mundo junto. Vai tudo junto, vai É a você. pergunta. A gente sabe onde a gente está, mas e aí, né? E o plano? Onde a gente vai chegar? Onde a gente quer chegar? Essa pergunta, ele fala sempre assim para mim: eu não posso parar. Ele fala: se eu parar e der errado, hoje eu não sou sozinho. Ele fala: hoje eu tenho você, eu tenho o Pedro, eu tenho uma família para zelar, para sustentar. Eu não posso deixar vocês passar necessidade. Ai, aí não sai Tá, do lugar. ele não O percebe, medo toma conta dele. ou ele não tem como pensar que existe uma necessidade muito maior que é da presença dele. Ele não consegue pensar nisso, né? Até porque a imagem que ele tem de pai e de mãe é a da infância dele, o pai dele ausente e a mãe dele fazendo Ele tudo. pensa no financeiro, Olivia. É só o financeiro. Sim, mas Só o você material. percebe que o modelo que ele tem é completamente distorcido, ou seja, a mãe dele sendo o homem da casa e o pai dele ausente, ele está fazendo a mesma coisa, é aquela que eu já falei, né? A gente repete, né, como os nossos pais, né? Ainda somos e vivemos como nossos pais, a gente faz exatamente o que a gente condena neles. Exatamente. É. Mas o jeito de mudar isso, pode acreditar que eu tenho visto muita gente mudando. E olha, nessa reunião, no final da reunião, teve uma, uma dinâmica, né? Como é que a gente fala isso? Uma prática onde todas as mulheres foram lá para se libertar dessa virilidade. Porque, cara, pensa num troço que pesa. Pensa, é a virilidade numa mulher, porque nós não nascemos para ser viris. Não é essa a nossa força. Nós somos muito fortes, mas fortes para quê? Para elevar, né, para colocar Atrás. o homem no lugar dele, para que ele nos proteja, que é o que a gente mais deseja. Engraçado, né? Assim, concordo que algumas mudanças, né? Para todo mundo deve concordar com isso, foram necessárias para a mulher. Mas como a gente está voltando a olhar para a origem, né? Como sempre, tudo na vida, né? Como a Volta à gente origem, né? volta a olhar, volta à origem. A mesma coisa. Olha o que as mulheres estão procurando agora. Antigamente só era sair de casa. E as coisas, acho que as coisas vão acontecendo e vão mostrando que aquele não é só aquele caminho, que se está dando errado, a gente tem que começar a repensar de como Exato, era lá no começo, né? exato, Em tudo na exatamente. vida. Né? Como Não, na mas é, alimentação, que antes, né? Em tudo, é em tudo. impressionante. Mas sabe o que eu falo sobre isso, Milena? Que é assim, a gente só consegue. Eu estava até lendo um livro que fala sobre isso, ó, um livro sobre comparação. Previsivelmente irracional, chama o livro. Ele fala exatamente da comparação. Se você não tiver com o que comparar, você não consegue decidir. Então, para você sair de um estado para o equilíbrio, você tem que conhecer o outro. Então, você saiu do machismo, da opressão, da nulidade, né? Você não é ninguém como mulher, de repente você virou tudo. Aí, nesse lugar que você virou tudo, também não é o lugar que você quer. Aí você vai buscar o equilíbrio. Nós, seres humanos, somos assim. Por isso a gente vive na dualidade. Não dá para você sair do nada para o equilíbrio. Você tem que passar, você tem que ir de um extremo para o outro, É, conhecer os dois lugares para você escolher o que você quer de verdade. E é exatamente nesse ponto que nós estamos hoje em dia, que as mulheres estão. Eu não quero nem ser oprimida e nem ser a mandona, nem estar por cima. Eu quero o meu lugar. O que eu sou? Mulher. Tá, então eu quero o lugar de mulher. Ponto. Eu quero ser mãe,
Eu quero ser esposa, eu quero ser cuidado, eu quero ser mimado, eu sempre falo isso, né? Eu quero ser cuidado, quero presente, quero joia, mas eu quero me submeter também. Para ter tudo isso, eu preciso me submeter, eu não posso ser o cabeça da casa. Eu não posso querer mandar mais do que ele. Porque aí eu vou ter um homem fraco, que não é o que eu quero. Entende? As mulheres não querem homens fracos, mas elas são tão fortes que elas só podem atrair homens fracos. Porque não tem como brigar, né? Dois fortes ali vai se matar os dois, né? Não tem como. E não vem, não adianta porque não vem. Não adianta porque você só atrai. Todas elas lá falaram a mesma coisa. Só atraem homens fracos. Claro, porque se você é forte, você não vai atrair um homem forte. Entende? Você vai atrair homens fracos. Então, está na sua mão, Milena. Está na sua mão, graças a Deus, está na sua mão. Né? E veja o que você já começou a mudar, excelente. Estou super feliz, já estou vendo, estou sentindo essa energia de mudança, né? Até com a mãe, você vê? Até dele querer se afastar, né? De deixar, porque isso eu quero deixar esse modelo que não serve. Eu quero outra coisa para mim. Isso significa isso, né? Esse afastamento. Que bom, porque estar com a família o tempo inteiro não é uma coisa saudável, com os parentes, não é uma coisa saudável, já que você tem família. Não é? Mas pode melhorar muito Eu mais. acho que sim, só pelo fato de querer, aí contou a chave. E eu ainda tenho aquela questão, assim, que eu posso colocar até a palavra esperança, porque, como você falou, usou a palavra teste, né? Quando a gente passa, exemplo, né? Um tempo, viagem, que ele consegue repousar, descansar, dormir, que ele não sofra. É claro que a gente vive num estresse constante devido a muita coisa, mas assim, enfim, trânsito acaba com a Nossa, mentalidade do dito. Ele vive no trânsito, né? É uma pressão muito constante. Então, quando ele está longe disso, ele é outra pessoa. pois é. Eu acho que o Pois é. trabalho dele afeta muito a casa, afeta muito ele, afeta a gente, porque aí ele perde a paciência com a gente por qualquer coisa, com o neném. Então, e ele sabe disso, ele já tem essa palavra, ele quer sair disso, só que está faltando se achar. Sair disso para chegar na onde? Sair disso para ir para onde? Para fazer o quê? Pois é. E aí você vê que ele nega exatamente o que você enxerga que é a saída, que é o plano, que é para onde nós vamos, por que nós vamos, né? E ele não Porque consegue ele ver só isso. enxerga hoje, porque ele só enxerga hoje o modo que ele vive, que não tem plano, que ele fala que tudo muda, mas não, a vida tem plano, né? Não, a vida não muda Dá assim, para a vida não muda tão drasticamente como ele está dizendo que muda. As coisas mudam, claro, todos os dias, todas as horas, nós mudamos, mas não muda drasticamente como ele está esperando que mude. E, na verdade, se ele está esperando que mude assim, é o que vai vir para ele, né? Porque a gente atrai as coisas. Mas agora ele não está sozinho também. Agora ele não pode atrair tudo para ele, só o que ele quer, porque ele está com você, tem um filho, dois, né? Na verdade, já existe mais um, né? Mas pode ter certeza que você está no caminho certo, entende? De buscar essa solução, de buscar essa saída e de buscar a mudança. Você entendeu que a mudança tem que ser sua e não dele. Porque eu garanto, assim, eu tenho plena certeza também, não é nem esperança, é certeza, de que quando a gente muda, ao redor muda, naturalmente. Agora, se você quiser que o outro mude, aí ferrou, você está numa guerra de foice, não vai acontecer, vai todo mundo passar mal, vai ficar pior, porque você está querendo impor para o outro uma mudança que ele nem está vendo. Mas se eu mudar, tudo muda. então, Eu e a mudo o gente tem que olhar, enxergar isso né? na gente, né? A gente tem que enxergar isso na gente primeiro. Eu vi uma psicóloga falando num vídeo de relacionamento também. Ela é especialista na questão de relacionamento. E ela falava assim, e ela teve um monte de críticas de mulheres, olha só. Falava que se você no momento que você, ela deu o exemplo do celular, ela falou assim, ó, vamos colocar o exemplo do telefone. Se você realmente acha que ele está há muito tempo no telefone, né, o certo, né, porque ela falava assim, que a gente tem que ter a forma de falar com as pessoas, a mesma forma que você não quer que chegue assim
né? Te jogue um balde. Então, tenha uma forma de falar com o seu marido. E sempre colocar a palavra nós. Ela falava assim, ó, tenta falar assim, né? Amor, se você acha que nós estamos ficando muito tempo no telefone e estamos deixando de ficar um tempo junto para assistir um filme, alguma coisa ou outra, e deu outros exemplos. Aí embaixo começou as mulheres, né? E você acha mesmo que eu vou ficar me culpando ou me colocando no lugar de errada? Ou, tipo assim, colocando como se nós, como se ele fosse o perfeito, como se ele não estivesse errado e não olhasse para a culpa dele ou olhasse para o problema dele. Aí não funciona mesmo. Não Parte de funciona. frente de uma forma. Não. Eu falo que a gente que é mulher que tem uma elevação, a gente que tem que tentar, né, levar as coisas com jeito. É Porque, claro. não. Sabe E o que aí que eu vi como uma... que as mulheres batem de frente. Mas Eu elas falei, estão gente, será que eu infelizes. faço isso? Elas estão infelizes. Nenhuma dessas mulheres está feliz, tá? Eu conheço uma pessoa que ela tem um curso sobre casamento e ela fala ela realmente sonhou, ela idealizou o marido dela, ela fala que ela tem o marido que ela quer, do jeito que ela desenhou, e ainda por cima ela fala o seguinte: o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Quem é que vira a cabeça? Quem segura a cabeça é o pescoço, Ó, né? ó, ó, ó. É. Se não tiver o pescoço, a cabeça se move? Não. Então, você é responsável por onde a cabeça do seu marido vai. Você é responsável, porque você é o pescoço. Entende? Olha o poder. Por isso que eu comprei a ideia e falei, vamos, vai ser um impulso maior para Tá ele. perfeito, Porque perfeito. se eu já ficar, Por isso que ai, eu não sei, estou te elogiando desde o né? início por causa dessa sua atitude. Você percebeu, né? Que eu estou te E até elogiando. porque, e olha, de novo voltando, por que que eu não sei? Eu detesto isso. Eu falo que eu queria parar de ficar pensando no passado dele, mas tem hora que eu preciso para tentar compreender, né? Eu não sei se a Devanilde chegou a contar essa história ou eu contei para você, mas eram para eles terem ido embora para o Mato Grosso. O Não, pai também, né, já era caminhoneiro, e eram para eles terem ido para o Mato Grosso. O acho pai que ninguém insistiu chegou a muito. falar, não. Ah, Não, o pai insistiu muito que queria ter ido na época do garimpo. Queria vender o caminhão para tentar montar garimpo. E aí, hoje, eu sempre ouço num almoço de família, uma coisa ou outra, né? Não é que eles culpam a Devanildes, eles falam, mãe, que a vida podia ter dado melhor aí, né? Que a gente podia hoje estar um pouquinho melhor se a gente tivesse ido, né? E aí a Devanilde não aceitou. Falou que não ia, porque para sair de um buraco para entrar no outro, e longe de todo mundo, seria muito difícil com 2 para 3 crianças, e aí não foi, não aceitou, né? E não é que o Cláudio está seguindo o mesmo caminho. Eu acho, ele pelo menos está o que eu seguindo. vejo Ele está nos seguindo. olhos dele é mudança, né? Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Você percebe que ele está, olha só, presta atenção, isso é grave, isso é sério. Ele está buscando resgatar o pai. Ele está buscando. Quando eu falei com a Devanilde, eu falei o seguinte: você não pode marginalizar, não pode criminalizar o pai dos seus filhos, porque isso gera revolta dos filhos contra você. Isso é mais complexo, uma outra hora eu te explico melhor como é que funciona essa questão na constelação, né? Pela visão da constelação. Mas se você criminaliza o pai, ele é obrigado, o filho é obrigado a te defender, ele vai te odiar por causa disso. Porque você não pode odiar a sua origem. Você é pai e mãe. Se você é obrigado a odiar seu pai, você, na verdade, você vai odiar a mãe, porque está fazendo você odiar seu pai. É o contrário, entende? Ele está numa busca Tá negando algo que é seu, desesperada né? pelo pai. Hã? Eu acho que você fica negando, né? Uma Sim, sim, negação, parece. exatamente. E como é que você pode negar metade de você? Você é metade pai, metade mãe. Se você negar uma parte, você está negando você mesmo. Por isso você fica perdido. Ele está buscando resgatar o pai de todas as formas. É isso que ele está fazendo. Entende? Porque o E pai agora seguiu realmente todos os passos. foi completamente excluído Ausente, né? da família. Ah, ele foi excluído mesmo, né? Tipo, não vamos falar sobre essa pessoa
horrorosa que foi seu pai. Eu tentei trabalhar isso com a Devanilde, não sei até que ponto ela... Acho que foi aí que ela não aceitou Eu não muito, entro no sabe? assunto dele porque ele não gosta Não, nem de falar. fale. Não, não precisa. Você não precisa falar Eu com ele não sobre falo. isso. Ele não nem vai entender. Você precisa fazer o seu papel de esposa, bem feito, Hum, entende? Do pescoço da casa, do pescoço do corpo. Se você fizer esse trabalho bem feito, ele vai se sentir amado. Uma pessoa amada muda completamente. Muda. Uma pessoa rejeitada, rejeita, agride. Uma pessoa amada, ama, protege, supre, faz tudo de bom, entende? É disso que ele está precisando. E você fazendo ele se sentir assim, ele vai te devolver exatamente, ele vai começar a prestar atenção em você, começar a prestar atenção no que você gosta, também vai te devolver, vai te elogiar, vai te amar. Não estou dizendo, claro que não estou dizendo que vai ser da semana que vem, sei lá, mas a mudança vai promover isso, entende? E uhum. olhe para ele hoje como uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que não foi amada, né, que foi obrigada a excluir o pai e aí ele se sente em conflito, mas que ele precisa ser amado, ele merece ser amado como qualquer ser humano. E se você tiver o primeiro passo, não adianta você dizer, ah, não, eu só vou mudar se ele mudar. Tá bom, você vai morrer assim, do jeito que tá, porque você está esperando receber para dar? Ao contrário, a lei da vida é o contrário, é dar O para receber. casamento não é isso, né? O casamento é dar sem querer nada em troca, né? Se virem em troca, né? É só consequência do que você está dando, mas Então, não é Na querer a verdade, na troca. verdade, não é que você não precisa querer nada em troca, porque todo ser humano quer em troca. Quando ele dá, ele espera receber. Mas você não pode esperar receber antes de dar. Essa é a questão. Esse é o erro, né? As pessoas querem receber primeiro. Ah, se ele me der, se ele me amar, então eu vou amar. Não, é o contrário. Quanto mais você ama, mais amor você recebe. E eu falo isso para minhas alunas. Eu recebo tanto amor, tanta gratidão, tanto carinho, tanto elogio, tanta coisa. Por quê? Porque eu dou. Eu dou primeiro. Eu faço isso primeiro. Eu estou o tempo inteiro elogiando elas, eu estou o tempo inteiro dando amor, dando, sabe assim, elevando, valorizando. Elas me devolvem, entende? Então, se você der amor para ele, amor de esposa, de mulher, de esposa, né, do jeito que você sabe amar, não é do jeito que ele espera ser amado também, porque aí fica difícil demais. Mas como esposa, você amá-lo, certamente ele vai passar a te amar também. Vai passar a olhar para você, a te perceber, a te valorizar, mas você precisa dar primeiro, porque você está na posição de consciência. Ele está perdido, entende? Só você pode fazer. É isso mesmo. Tem que começar a repensar um pouquinho nisso. Faz Eu tenho que sentido para mudar muito você? mesmo. Isso Faz faz. sim, Algumas, faz. algumas falas dele eu noto e tenho certeza disso. Falta até empenho meu. Tem que pensar. Tem que fazer o teste. É isso aí, é isso aí. Eu sei que você vai pensar muito a respeito, né? Essa semana aí vai pensar em tudo isso. E se você já mudou, né? Se você está dizendo que a coisa já começou a mudar, em tão pouco tempo, eu estou feliz demais, porque nossa, a gente ficou até, né, meses sem se falar aí, mas só aquela sementinha lá né? Eu não estou aqui para julgar, só essa sementinha já começou a dar fruto, né? E a gente pode ir muito mais longe, pode realmente ter o casamento que você deseja, né? O marido que você deseja, está nas suas mãos, por incrível que pareça. Por incrível que É. pareça. Eu vou te falar bem sinceramente, eu estou nesse trabalho, nesse processo de me desvirilizar. Eu estou. Porque eu fui criada assim, eu fiz isso com meu marido, com meu primeiro marido, e eu não quero, e eu estou sozinha há muito tempo por causa disso, tá? Porque a vida sozinha é melhor, estou independente, eu não dou satisfação para ninguém, não sei o quê. Só que não, né? Só que não. Cômodo, né? Só que não, porque a gente não quer Eu ser falei sozinha, né? para é o que eu falo lá da minha amiga, né? Põe uma armadura, aí depois fica difícil, né? Foi o quê? Não entendi. Fica difícil. Eu falo para minha amiga lá, né? Eu falo assim, você tem que se desarmar um pouco, né? Porque eu até brinco com ela, né? Falei assim, você não é polícia em casa.
Pois A é, polícia na rua. pois é. Aí a mulher fica num estado tão masculinizado, né? É, é, tão macho mesmo, que ela não consegue ter uma relação com outro homem, né? Não tem como. Ela está ocupando, é aquilo que eu falei desde o início com você também. Na constelação a gente vê muito essa coisa de lugar trocado, e isso está na constelação, isso é o que acontece nos casais. Você está no lugar errado, por isso que não dá certo, por isso que está essa confusão toda. Quando você for para o seu lugar, as coisas entram no eixo e começa a fluir. Enquanto você estiver no lugar do outro, no lugar errado, só confusão, só confusão. Eu andei pesquisando mais. Tem algumas páginas que eu andei dando uma lida, elas usam até os bonequinhos para interpretar, né? Então, eu te falei que a gente pode fazer também, né, uma constelação, né? Eu tenho esses bonequinhos. Mas eu aprendi uma coisa, eu comprei um congresso de constelação familiar, e uma das consteladoras, que inclusive é da escola Hellinger, né, aqui no Brasil, ela fala que, na verdade, você não precisa de nada disso para constelar, porque uma vez que você entenda a constelação familiar, por exemplo, nós estamos constelando, porque eu entendo os princípios, né? Você abriu a sua vida, então o que precisa é você abrir o seu campo, né? Abrir o seu sistema para que a gente possa olhar para ele e incluir quem está excluído. É isso que a constelação faz, basicamente. E já começa a dar, você vê, Posicionar todo mundo no lugar certo, ex- né? exatamente. Eu não te falei desde o início que ele estava no lugar errado? Não foi isso que eu te falei? Eu posso fazer com bonequinho, não tem problema. Eu tenho os bonequinhos, eu faço. Mas depois que ela falou isso, Não, que é que eu falo assim, eu vi elas fazendo, assim, acho que para ficar, para quem não entende nada, acho que fica bem ilustrativo mesmo, né? Tipo, desenhado para a pessoa entender, né? Mas é, realmente, quando você fala do Clayton, que ele ficou a vida toda praticamente no lugar errado, é por isso que hoje, eu falei para você, é inevitável eu colocar o passado dele na frente para mim conseguir levar da forma mais leve, né? sim, Porque não sim, adianta eu bater de frente por não aquele adianta. momento, por aquela revolta dele ali. Eu tenho que olhar o por trás daquilo, né? Aí eu consigo, falei, Exatamente. pera, né? Aí eu consigo dar uma raciocinada rápida e mudar, formular um negócio de novo, e aí Perfeito. flui. Isso é consciência, isso é maturidade, né? Você está mais no controle das emoções do que ele, porque você entende o que está acontecendo, né? Você consegue raciocinar, não ser vítima, não ser réu não ser vítima, não ser prisioneira das suas emoções, porque se você explode, você está sendo prisioneira, né? Você está sendo comandada pelas suas emoções. Quando você dá um Uma passo para trás e das últimas. olha, É, e nessa parte, infelizmente, com a família, como eu disse, eu não posso ajudar mesmo. Não tenho o que não, não pode. fazer. Nem Eu não posso, pense, né? nem Não, pense. às vezes ele até fala, ele fala assim, eu não tô certo. Aí eu fico, ai meu Deus, como assim eu vou falar se tá Não, certo ou você tá fala, errado, sabe o que gente? você fala? Porque Você fala, ele chegou a fazer um julgamento. Nessa última conversa que deu problema, ele chegou a falar assim para a mãe dele. Eu fiquei até com dó dela, mas não respondi nada. Você passou por que passou, porque você deixou, falou claro, para ela. claro, Você passou pelo que você passou, o meu pai fazia o que fazia com a senhora, porque a senhora deixou. O que a gente perfeito, passou foi consequência do que vocês estão vivendo, do que vocês viveram, falou para ela, perfeito, ele está sabe? E certíssimo, eu olha a acho que isso, consciência e dele. isso ele tem essa consciência. Eu acho que isso doeu tanto nela, não estamos falando. Então, olha Antes, quando eu só, conversava com as irmãs, que você chegou a falar, até eu cheguei a conversar um pouquinho com as irmãs, mas assim, não sobre o que eu falei, o que você falou. Mas como eu falei, eu gostei muito da frase do tribunal. E eu só falei isso para as duas irmãs, que elas vieram visitar, e eu não vejo o Clayton, que elas perguntam, e aí, como que tá as coisas, melhorou e tal, né? Eu falei, eu não tô vendo mais o Clayton como um monstro, não, e como, não vou ficar julgando ele. Hoje eu vou ver ele realmente, não vou ficar fazendo tribunal aqui não, né? Elas discordaram, porque elas veem ele como pai, aí bate de frente, porque ele quer estar em cima, né? Impor alguma coisa, e aí conflito com todo mundo agora. conflito com todo E mundo. eu fico, Mas olha só, eu acho que você poderia dizer o seguinte para ele, uma sugestão. Olha, hum, você disse
a nossa família é essa. A gente não tem, eu não tenho como dizer nada sobre os seus parentes. Eu só posso dizer da nossa família, o que eu conheço. Responde, reforce. Você está vendo? Você reforça o que ele disse? Que você está Verdade. devolvendo para ele aquilo que ele disse? Olha, a nossa família agora é você, eu e o Pedro. Então, você fala, lembra que você falou? A nossa família agora é você, eu e o Pedro. Eu só posso falar da gente, eu não posso falar dos outros, eu não vivo com eles. Você reforça o que ele disse e, ao mesmo tempo, você não precisa se misturar, Responder, né? entrar nesse jogo louco aí que não vai dar em nada, porque eles vão ficar se agredindo. Enquanto a Devanilde não assumir que ela precisa mudar, né? Que ela foi o pivô, e eu disse isso desde o início, que ela é o pivô da situação, não falei? Falei também isso desde o início. Se ela não mudar, se ela não for para o lugar dela, eles vão continuar em conflito, porque ele enxerga isso, né? Porque Ele assim, enxerga não é o uma questão. problema, né? Ele fala. E aí dói, Então, né, Olivia? exatamente. Igual, Eu ó, acho. eles vieram agora para o aniversário do Pedro. Ah, sim. Aconteceu uma coisa muito chata, porque aí eu falei para você, eu não me meti mesmo, eu não falei, não abri a minha boca para nada. Mas o que que aconteceu? Elas vieram e elas não chamaram ele para nada, nem para almoçar, nem para jantar. Pensa nesse homem que ficou triste. Aí a mãe dele ligou para falar bom dia, alguma coisa assim. Aí ela falou assim: mãe, como que você, tudo bem que você estava na casa da Tainara, que é a irmã dele? Como vocês não me chamaram para almoçar no domingo ou comer, me convidou para ir lá? Eu sempre chamo vocês para vir para cá. Dessa vez vocês estavam lá. Aí ela falou assim: mas eu estava na casa da Tainara, eu até pensei em falar, mas tem o marido dela, ela que tem que convidar. Eu falei: mãe, mas você é a mãe, por que que ele falando, né? Por que que você falou para não me chamar? Aí, falando para mim que isso não era certo, que onde já se viu, eu falei: eu não vou falar nada. Não, Porque vocês são vocês e fala, eu sou eu, não fala posso falar isso que eu nada. estou te falando, usa as palavras dele. É, Então, hoje, você não falou que hoje a sua família é você, eu e o Pedro? Então, eu vou repetir. A nossa família é você, eu e o Pedro, olha só. E eu só sei de nós, eu não sei dos outros, eu não posso falar nada, não estou na vida deles, não estou na casa deles. Entende? Reforça o que ele está falando, aproveita isso. é, Nada como você eu vou devolver para a conversar. pessoa aquilo que ela está falando, né? Isso é ótimo. Você se livra É, da eu vou responsabilidade, né? conversar. Agora, da Devanilde, a hora que ela quiser, né, estiver pronta para fazer essa mudança, né, que não é o que está acontecendo no momento, a gente viu isso, né, com essa recente briga aí, a hora que ela estiver pronta, capaz de ela retomar, né, É, dela querer continuar a terapia, né? é, Enquanto isso, eu achei. é o processo dela, né? Eu também não tenho nada que julgar, Não, é cada um no seu tempo mesmo. A pessoa, cada você um falou, a no pessoa seu tem que tempo. estar preparada para aquilo, né? Exatamente, cada um. E assim, às vezes a pessoa vai até um certo ponto. De lá para frente ela não consegue ir naquele E às momento, vezes, né? né? Então ela precisa digerir aquilo, ela precisa se fortalecer para ir mais para frente. Mas isso depende dela, né? Só dela, não depende mais ninguém. Né? E eu quero reafirmar que eu estou muito feliz com essa sua decisão de seguir o Clayton. Muito feliz, muito mesmo, assim. Nossa, eu falei, cara, que luz, sabe? Que pessoa iluminada, assim, que visão que você É, teve. eu tomara que dê tudo certo, mas igual eu falei, vamos tá aí, a gente tem que estar na parceria para O que é tudo as coisas darem certo, né? certo, O né? que é tudo Tentar, certo? O né? que é dar tudo certo? Você nem O sabe o tudo que é certo é dar tudo manter certo. o casal junto, Ah, pelo menos o certo para mim, né? É o que ah, ele também quer. Se der tudo certo, da gente estar junto, é o que a gente quer estar todo dia em família. Ele fala: eu queria dormir todo dia em casa, eu queria poder almoçar com vocês, pelo menos quase todos os dias, e ver o Pedro crescer. E é isso que eu mais quero também, né? ótimo. Então, se tudo der certo, é isso, né? Então, É a mas qualidade de vida, não é só, né? Não é financeira até. se você Claro que faz falar, parte, mas se der tudo certo, troca isso, sabe? Porque senão fica muito pesado, né? Se der tudo é, certo. Nós falamos, olha, se aconteceu o que nós desejamos, que é estar juntos, tá tudo é, bem. O resto se arruma, né? O que você quer, o seu desejo, o desejo dos dois é estarem juntos mais tempo, não é? Crescer junto, viver família. Isso é dar certo. Agora você fala, se der tudo certo, o que é tudo?
Nossa, tudo é tanta coisa. E se não der uma coisa certo, Muita mas coisa, vocês estão juntos? Vocês estão juntos, mas não deu, a casa não deu, o carro não deu, não sei o que ela não deu. Então, mas o que que realmente É, você queria que não é desse tudo certo? certo, é verdade. Não é tudo certo, sabe? O tudo é muito pesado, é muito perigoso, porque qualquer coisa que fugir do tudo já deu errado. É, parece que já saiu para a volta. O que que vocês realmente querem? Que bom que os dois querem. Olha que coisa maravilhosa, os dois querem a mesma coisa. Não é fantástico isso? Fantástico. É só Realmente. fazer, então, se os dois querem estar juntos, tá, eu acho que aqui a gente não consegue, está muito perto da minha família, vamos para mais longe, bora para mais longe. É isso que vai acontecer, que vai fazer nós ficarmos juntos, não dar tudo certo, mas ficarmos juntos, ou seja, realizar o nosso desejo, se é isso que vai fazer, vamos experimentar isso, vamos fazer alguma Chega coisa, lá, porque a do gente jeito que... tenta outra meta, né? Exatamente, sabe? E assim vai, porque é a vida, né? É a vida, correr atrás de sempre uma coisa ou outra, as metas que a gente vai colocando. Exatamente. É Mas verdade. o que é principal, o que tem que ficar claro, e você tendo essa clareza, passa para ele também. O que que a gente deseja? Olha, vamos mesmo, porque a gente deseja estar junto, e eu acho que lá a gente vai conseguir estar junto. Você reforça o desejo dele, reforça a atitude dele, ele se sente mais responsável, ele se sente amado, valorizado, e ele vai te devolver. Porque isso acontece. Não tem Verdade. como você dar e não receber. Não tem como. Eu falo isso, nossa, de boca cheia. O que eu recebo de amor, de gratidão, de elogio, de carinho, de tudo das minhas alunas é uma coisa absurda. Por quê? Porque, na verdade, a gente recebe muito mais do que a gente dá. Muito mais. Você não dá, você não recebe na medida que você dá, você recebe muito mais, seja positivo ou negativo, tá? Negativo também. Se você der negativo, vai receber também. Muito mais. Então, é muito melhor você dar o positivo. E eu venho trabalhando isso, eu venho dando isso há muitos anos, não é de agora que eu faço isso. Eu, por exemplo, tenho a prática do elogio. Eu gosto de elogiar. E elogiar não é bajular, não é ficar puxando o saco da pessoa, não. É perceber uma coisa que nem eu estou fazendo agora. Eu percebi uma atitude sua magnânima, uma coisa tipo, como é que é a palavra? É uma coisa comum, vulgar, sabe? Você teve uma atitude magnânima, é a palavra que me veio na cabeça. Eu percebi isso, então eu olho, eu percebo e eu te devolvo aquilo que eu percebi. Isso é elogio, entende? E eu dou isso há muito tempo, eu faço isso consciente, inconscientemente, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ver as pessoas crescendo, eu dou isso para a pessoa, ela me devolve carinho, também reconhecimento, gratidão, e entende? É esse dar e receber o tempo inteiro. Agora, quando a pessoa acha que ela tem que receber primeiro para dar, ela vai ficar sem o resto da vida, porque não vai receber. Né? Dai e dar-se-vos-á. A palavra é essa. A lei da natureza é essa. É a lei da Ninguém... vida. É a lei da vida que Jesus colocou, né? Hum, Beleza? Como é que tá aí? beleza. Como é que... Acordou, O Pedro acordou? acordou, tá aqui no meu pé aqui já, deve estar com fome. Foi legal, Tava na hora assim, mesmo dele acordar, tá dormindo tarde. como é que foi para você? Como é que você tá? Sempre a gente aprende coisa nova, né? Sempre. Ó, como sempre eu fiz anotação no meu caderno aqui, ó, das coisas que você foi me falando. E algumas coisas eu quero colocar na prática quando o Clayton voltar para casa. Porque por telefone é muito ruim conversar. Você nunca sabe se a pessoa realmente está disposta a ouvir aquilo ou a conversar sobre isso. Eu nunca Mas sei o que ele tá de verdade, você né? não precisa Olhando conversar para a com cara ele. dele mesmo. Você não precisa conversar com ele. Manda uns áudios assim, e aí, quando é que a gente vai? E aí, você já está pensando em algum lugar? Sabe? Leve esse negócio adiante. Você não precisa conversar com ele, assim. Quando ele está fora de casa, até você esperar ele chegar, você pode ir mandando os áudios, já fazendo isso, mandando umas mensagens, sabe? Já começar nesse trabalho de dar amor, né? De dar essa... De fazer esse reforço, né? Para a autoestima dele, entende? Você já pode começar. Você não precisa esperar ele chegar em casa. Claro, que quando ele chegar, ele vai chegar muito Ele já tem melhor. as ideias formuladas, na verdade, ele já foi para lá, né? Foi Então, para lá várias vezes, já com o caminhão mesmo. Já tem uma cidade em mente.
tem mais ou menos em mente o que ele quer fazer, né? Ele gosta muito de ferramenta, então ele pensa numa loja, alguma coisa do tipo assim, né? Então, assim, são ideias, né? Tem que estudar um pouco. Você pode dizer assim para ele: nossa, você sabe que eu fiquei hoje imaginando nós 4 lá nessa cidade, você vindo almoçar em casa. Olha só, faz ele viajar, Motivar, né? motivar, exatamente. Colocar amor, motivar, né? Mostrar que você está junto de verdade, entende? E aí, durante a Eu vou semana, imagina quando ele chegar em passar casa, por ele isso. vai olhar para você como uma parceira, sabe? Nossa, a gente está junto de verdade, a gente vai, então assim, então vai dar certo esse plano que a gente tem de ficar junto, entendeu? Beleza? Vai lá cuidar do filhão. Colocar assim pra... tá aqui choramingando. Ele está com quanto tempo Então tá mesmo? bom, Olivia, a gente pode ficar... Ele O fez Pedro quantos? fez 2 anos domingo. Olha aí, um bebê. Nossa, tá muito boa a idade de nascer outro, viu? Tá muito bom, tá ótimo. É o que eu também pensava. Eu esperei o tempo que os médicos falam, né? Para tudo se realmente voltar no lugar e ser algo bem seguro, assim, né? Então, como eu fiz cesárea, aí eles falam, olha, é melhor sempre estar aguardando aí, entre 2 anos e depois tentar. Eu falei, então, vamos começar agora a tentar, né? E já veio, então nem Já tentando. veio. Então, é porque tá. E talvez a primeira coisa que me passa na cabeça é assim: essa criança vem para efetivar as mudanças, sabe? Ela veio para. Se ela veio com tanta pressa, Eu acho que é para pode ela ser. para efetivar as mudanças o mais rápido, né? Para dizer, ó, sai daí logo, vai. E é verdade, para chacoalhar mesmo, como você falou. Chacoalhar. Agora vamos tomar uma atitude, né? É isso aí. É isso aí. Você não está tomando? Vocês são grandes, adultos e não conseguem? Tá bom, então eu vou resolver essa É parada aí. verdade. Você ia falar, fica o quê? A hora? O dia, a hora? O que você ia falar? Eu ia falar assim, vamos ficar mesmo na quinta, às 4? Vamos ficar. Então, vamos, Tá bom para vamos você deixar esse aí horário? certo já. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Então, beleza. Então, tá confirmado. Então, combinado. Beijão. Beijão no dedo. Até Tchau. semana que vem, Lívia. Até semana. Tchau. Beijo, tchau, tchau.